Salve, salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Bom, eu sou empreendedor, apresentador, apaixonado por cultura negra. A gente está aqui inaugurando os podcasts do Proteja os Seus Sonhos, volume 2, esse projeto gigantesco que é produzido pela URI, produzido por uma série de pessoas pretas da minha geração que são geniais. E dentro desse podcast a gente tem a grande intenção e o grande objetivo de trazer a profundidade e a genialidade de todos os artistas que participaram e participam desse conteúdo. E para mim é uma honra, um sentimento absurdo de amor e carinho e afeto em apresentar a Dona Zezé Mota, que é a minha atriz preferida, é uma pessoa que norteou todo o nosso caminho até hoje. E tê-la aqui do meu lado é um grande prazer, assim. Até... Olha a voz. Dona Zezé, obrigado. Seja bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Filho. Que bonitinho. Chegou o áudio, pai. O sobrenome é Bom? Bonfim. Ah, tá. Só que eu falei... Mas fica legal, Pedro Bom. É porque eu queria... na época de artista, né? Eu sou DJ até hoje, né? Mas quando... A minha vivência é basicamente essa. Eu fui pra faculdade com 17 anos de idade, fiz contabilidade um tempão, eu tava em depressão. Eu sou contadora. Mentira! Você tá falando sério? Tô falando sério. Formado em contabilidade, Zé? Sou formado em contabilidade no Santo Amaro. Fiz no Santo Amaro. Gente do céu! Porque foi o seguinte, quando eu descobri o que eu queria, né? Que era a cena, né? O palco. O meu pai, que era músico, ele estava muito decepcionado, porque ele, sabe, ele era um músico clássico, que não teve espaço, para exercer, enfim, trabalhar com música clássica. Aí ele acabou criando um grupo de... Ih, deu branco. Mas, enfim, de MPB mesmo, sim. Assim, mas chorinho. Chorinho. Aí ele montou um grupo de chorinho, sobrevivia disso, era feliz. Mas ele, quando eu falei que eu queria ser atriz, ele falou: ai, filha, pelo amor de Deus, só depois que você tiver um diploma na mão. Aí eu pensei, eu fiz uma pesquisa, falei, se for esperar fazer faculdade, vai demorar. Gente, que incrível, cara. Aí eu fiz uma pesquisa, aí escolhi fazer secretariado. Secretariado. Aí fiz um ano de secretariado, mas era muito difícil para mim, uma coisa que acho que nem se usa mais, taquigrafia. Não, a gente não usa mais não. Não, né? Mas você sabe o que é, né? Taquigrafia era aquela digitação, não? Não, era assim, taquigrafia você pega uma palavra de 3 sílabas e transforma ela em uma só. Sabe? Sim. Que era para os secretários escreverem rápido. Mais rápido, né? É muito difícil, porque eram sinais, né? Não eram... Mas tinha emprego, né? Mas tinha emprego na época, né? Aí, por causa da taquigrafia, no segundo ano eu vi que podia passar para contabilidade. Aí eu passei para contabilidade e me formei. Mas foi muito louco, porque no dia que eu tinha que pegar meu diploma de contadora, eu estava ensaiando uma peça de teatro. Caralho. Porque eu fiz paralelo, fiz o tablado. Sim. Em contabilidade. Mas você tava naquela dúvida, né? Porque imagino como é que a sua cabeça devia estar tão efervescente para tomar uma atitude que é uma atitude muito séria sobre a sua própria vida e querendo tomar a atitude de querer ser atriz numa época que era totalmente... Tudo caminhava contra isso, né? Verdade, era atitude de maluco real, né? Como é que era esse ambiente de, sei lá, de 50 anos atrás, onde você queria ser atriz e a gente não se via, não se enxergava. E engraçado que são as mesmas reclamações que a gente tem basicamente até hoje, assim. Sim. Como você conseguiu tomar essa atitude naquela época? Não, foi uma coisa assim, eu vejo até como predestinação essa minha carreira de atriz. Porque, na verdade, eu ganhei uma bolsa para fazer um curso no tablado, por conta da minha dedicação no Grêmio Recreativo, no ginásio. Sim. Que eu era muito dedicada, passava fim de semana, em vez de ir para a praia, em vez de ir para o cinema,
Eu passava fim de semana no colégio, lendo textos, ensaiando, declamando, cantando. Aí, quando eu terminei o ginásio, eu ganhei essa bolsa como prêmio. Eu e mais 2 alunos. Mas eu fiz o tablado sem pretensão. Fiz pelo prazer. Eu gostava de representar. Sim. E aí, no dia que eu me formei, uma pessoa que estava na plateia, que era ator, gostou. Eu tive sorte, que era um musical. E aí eu representava, cantava, dançava. Que era a peça de encerramento do curso, né? Sim. Miss Brasil, da Maria Clara Machado. E aí vieram me perguntar, veio um rapaz e falou, nossa, gostei de você no palco. Você pretende seguir carreira? Falei, mas para mim, na minha cabeça, era uma coisa inatingível. Aí eu falei, como dizem os portugueses, se calhar. Se der certo, deu certo, né? É incrível isso. E como era, eu sempre sou muito curioso para entender. Aí ele me disse, estou sabendo de um teste na próxima semana para uma peça do Chico Buarque. Isso estávamos no final de 67. Aí eu falei, pelo amor de Deus, jura? Na semana seguinte eu estava fazendo teste, passei, daí um mês de formada eu já estava ensaiando Roda Viva do Chico Buarque. Porque era para ser. Com direção do José Celso Martinez Correia. Incrível, incrível. Porque era para ser de fato, né? E eu fico muito curioso, Zezé, quais eram os anseios, quais eram as ideias da sua geração da época, da sua geração de pessoas pretas da época, assim. Os seus amigos, as pessoas que você se envolvia, os assuntos que vocês falavam sobre, quando vocês falavam e conversavam sobre a gente. Você acha que esses assuntos daquela época são muito parecidos com os assuntos que a minha geração conversa e fala hoje? Deixa eu ver, quando que essa coisa do mesmo, da questão de ser negra, o negócio bateu sério, foi quando eu me tornei profissional. Quando eu vi que só me convidavam para o mesmo personagem, sempre eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Alguma coisa acontecendo, né? Tem alguma coisa errada. E chegou uma hora que eu comecei realmente a falar sobre isso, e principalmente depois que do sucesso de Chica da Silva, que eu tinha muito espaço na mídia, né? Então eu batia muito nessa tecla. Sim. Denunciando que essa história de que não existia racismo, que existe uma democracia racial no Brasil, que comecei a falar direto de que era balela, conversa para inglês. Com certeza. É engraçado, e a gente fala isso até hoje, né? E o tema do nosso conteúdo desse ano, o tema do Protestações desse ano é sobre autocuidado. Autocuidado e autoconhecimento. Por que isso? Porque a gente entende que a partir do momento que a gente consegue se entender e se conhecer individualmente, a gente consegue se fortalecer e a partir daí a gente consegue fortalecer o coletivo, né? Porque um coletivo de pessoas adoecidas, todo mundo vai se mover de forma adoecida, né? Então, se cada um se individualizar e se entender e seguir todo mundo em frente, a gente vai conseguir chegar. Porque nesses lugares de destaque que a gente sempre chega, porque a gente consegue chegar pelo nosso talento, a gente não se enxerga mais chegando nesse hotel, por exemplo, sozinho, né? Sem a gente, sem fazer esse tipo de conteúdo. A gente sempre quer chegar com o nosso bonde e ficar. Quais foram as formas que você encontrou ao longo desses anos para você se autocuidar, se individualizar e se conhecer melhor e se manter forte? Bom, eu fiz parte do movimento negro unificado contra a discriminação, em que a gente discutia muito isso, e tinham pautas assim de que atitudes tomar, enfim. Era tudo combinado de não perder nenhum espaço, nenhum momento, nenhuma possibilidade de lutar contra o racismo, denunciar o racismo, não é? E acabar com essa mentira da
democracia racial, isso no movimento negro. E também tive que trabalhar muito isso na análise. Isso foi importante para você? Foi. Sua analista era branca ou preta? Eu já tive, atualmente eu continuo fazendo análise por outros motivos, mas Sim. continuo. Mas antes dessa, os outros, eu já tive, deixa eu ver. Foram alguns, né? Eu já tive uns 4, 5 analistas, mas pela primeira vez eu estou fazendo análise com uma psicóloga negra, aula de piano com uma professora negra. Começou a trazer a galera para perto, né? E nesses assuntos terapêuticos, análises e sobre saúde mental, que é um assunto que a gente novamente fala demais, e a gente sabe o quanto a gente precisa tomar cuidado dentro disso. Eu, por exemplo, hoje eu tenho uma psicóloga que é a Fernanda, que tipo, ela me trata de uma forma absurdamente bem, e eu acho que eu só consigo me entender com ela porque ela é uma pessoa negra, assim, porque eu acho que eu não conseguiria ser tão aberto com ela. Entendi. Se ela não fosse uma pessoa negra, assim. Com essa sua última psicóloga que você tá fazendo análise, o papo mudou, a conversa mudou, a forma de se expressar mudou, ou ficou mais ou menos a mesma coisa? Não, mudou porque ela está sempre atenta, ela me provoca mesmo, porque não é porque, de uma certa forma, é claro que é uma preocupação diária e tal, mas assim, como dessa vez eu não busquei a psicanálise por conta de... Quer dizer, a gente acha que não, né? Mas está tudo ali, né? Está tudo junto e misturado, né? Mas assim, como não... A minha discussão, a minha prioridade neste momento na análise não era esse, mas é inevitável. É inevitável um papo, né? Uma outra conversa. E, dona Zezé, quando a gente fala sobre esse autoconhecimento, a gente sempre tenta se colocar dentro de uma forma extremamente diversa, né? O nosso álbum, por exemplo, ele tem o tema de autocuidado e autoconhecimento como tema principal, só que a gente consegue dividir o álbum em 4 subtemas. A gente dividiu o álbum, as 3 primeiras faixas, que uma delas é a sua. Fala sobre autoconhecimento e amor. A gente fala sobre frustração, fragilidade e felicidade. Pra gente fazer uma grande montanha-russa de sentimentos de como a gente se sente. Especificamente sobre amor, sobre essa pauta que é tão ampla, mas também é tão simples, né? Existiu algum... para você sempre foi fácil falar de amor, sentir amor, tanto amor por você quanto amor pelas outras pessoas? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Eu sou movida pelo amor, sou movida à paixão. É fundamental, né? É fundamental o amor. Acho que a vida não teria sentido Sim. se esse sentimento não fizesse parte da nossa existência. Sim, com certeza. E quando a gente fala sobre amor de uma forma super, super verdadeira, por mais que a vida esteja difícil, a gente tem sempre que defender as coisas simples, né? Você sempre foi uma pessoa extremamente solar, independente de qualquer coisa, assim, você sempre trouxe uma confiança tão grande pra gente que a gente sempre via você na tela ou em outros lugares, a gente sempre sentiu um grande sentimento de que as coisas iriam dar certo. Ai, que legal. Estou falando besteira, gente? Estou falando coisa errada? Não sei. A Yane está falando aqui também que não. Adorei ouvir isso. E eu acho que esse é o sentimento mais nobre no final das contas, né? Que mesmo a gente tendo algumas dificuldades, mesmo a gente vivendo em um lugar que às vezes fomenta o nosso não sucesso, a gente ultrapassar essa barreira e ver uma imagem como a sua imagem, eu ia falar assim, ó, como a sua imagem, ela dá tanta força pra gente que a gente, no final das contas, a gente fala, pô, beleza, tá ruim, pode estar uma merda de vez em quando, mas acho que pode dar certo. E isso sempre foi uma preocupação para mim,
era no sentido de passar autoestima para os mais jovens, passar essa coisa que o nosso querido Obama falou, sabe? Passar essa coisa, eu posso. Sim. Né? Sim. Exatamente. E dentro desse lugar do eu posso, assim, Dona Zezé não, desculpa, Zezé. Não, fica à vontade. Vou falar com você. Eu sempre me atrelo muito às pessoas que estão ao nosso redor, né? Independente de onde elas sejam, assim. Eu acho que a gente é formado por pessoas e isso a gente vai deixando para as próximas gerações. Uhum. Existiu alguma pessoa-chave dentro da sua trajetória, seja na arte, seja na família, seja em outro lugar, que te passou essa vontade e colocou na sua cabeça de que as coisas iriam dar certo no final das contas? Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez foi minha guru. Uhum. Eu tive o privilégio de fazer um curso com Lélia Gonzalez de cultura negra. Uhum. E tem uma fala dela, da aula inaugural, que nunca saiu da minha cabeça, do meu coração. Ela, na aula inaugural, falou: eu sei por que vocês estão aqui, mas gostaria de lembrar que não temos mais tempo para lamúrias. Temos que arregaçar as mangas e virar esse jogo. Isso foi, depois dessa aula, eu falei assim, não preciso mais nem voltar aqui, tá decidido, é isso aí. E depois, bom, eu fui aluna, depois viramos amigas e irmãs. Sim. Sinto muita falta de Lélia. Mas ela está viva entre nós através da sua fala, né, da sua obra, né? A obra dela é muito vasta, né? É. Sim. E pra gente ela é extremamente relevante. Eu fiquei até emocionado com essa fala. Porque às vezes é difícil falar que vai dar certo, né? Eu tava batendo esse papo com a galera, assim, com o Feijão, com nossos amigos, todo mundo do conteúdo, assim. A gente pensa tanto, a gente estuda tanto, a gente corre tanto atrás, a gente está sempre tentando se auto-entender e a gente vê que essa profundidade da gente é tão grande, é tão complexa, que às vezes a gente tem até vergonha de falar que as coisas vão dar certo, né? Mas eu ando meio que... Eu ando muito ousada, pregando que o positivismo. Sim. Porque eu aprendi também com a vida que pensamentos positivos, poder da palavra, Sim. E do pensamento positivo e tal, positividade atrai, não é? Atrai positividade. Sim. Não é? Eu acredito extremamente nisso, sobre energias e como a gente prega, né? E como a gente... Incrível isso. E Dona Zezé, você chega hoje... Para mim é de fato assim, a maior atriz que esse país já teve, pelo menos para mim como pessoa preta. Você chega num momento da sua vida onde você está tendo... Engraçado, né? A gente estava falando isso antes de começar o papo, né? Que está tendo uma grande atenção, né? Porque você passou uma vida inteira sendo extremamente protagonista em vários lugares e com essa narrativa de papéis iguais, assim. Só que não estava, de repente, na publicidade, não estava ali nos lugares que eram legais. É verdade. E agora você está... O Vinícius, produtor, falou assim, gente, às vezes você está trabalhando muito, meu Deus, vamos otimizar o tempo. E por conta do seu talento, também por conta de uma construção, né? Sim, sim. O que você está achando dessa sua fase atual da sua carreira, assim? Como você está se sentindo com tanta atenção, com tanto pedido e te traz uma felicidade sobre isso, sobre uma construção, ou você fica com aquele pensamento, pô, será que isso de repente não poderia ter acontecido antes? Como é que você se sente com isso? Não. Eu acordo todos os dias, olho o que eu tenho para fazer e falo, gratidão. É o que eu tenho. Agradeço todos os dias quando acordo ao astral, porque um dos meus medos também
né? A gente passa por várias etapas, né? Exatamente. Um dos meus medos era também a questão da idade, assim, apesar de que ator não tem idade, né? Porque quando você é jovem, quando você pode fazer personagem criança, depois o adolescente, depois a mãe, depois a avó, a bisavó. Poder pode, mas eu não tinha essa garantia. Eu tinha muito medo de com a idade, e a gente sabe que o mundo está muito rápido, querendo coisas novas, assim como querem coisas novas, querem caras novas. Então eu tinha muito medo de nessa idade ter que me aposentar. Mas parece que você não consegue ficar parada, né, Zezé? Fala a verdade. Eu não consigo. Que bom, que ótimo. Eu quero chegar assim. E esse ponto que você falou sobre as questões dos medos, por exemplo, eu tô com 30 anos de idade hoje, eu sou de 1991. Acho que um dos meus maiores medos atualmente é chegar em um determinado momento da minha vida e ter o sentimento de que eu poderia ter feito mais, assim. Eu estou entregando muita coisa, eu estou fazendo muita coisa, e a gente passa por alguns momentos de não entendimento do que a gente está fazendo. A gente está sendo feliz agora, assim, nesse momento, fazendo esse conteúdo. Mas em algumas vezes a cabeça fala assim, pô, será que isso aqui tá bom? Será que o resultado desse conteúdo vai ser legal? Será que vai bater 1 milhão de views? Será que vai explodir? Será que eu vou ser rico? Eu acho, é super natural esse seu sentimento, mas hoje eu vou ler um texto para você que vai te dar um recado. O texto foi da Iane ali, ó. Que vai me dar um recado. Que vai te dar um recado. Tudo tem seu tempo. De vez em quando a gente precisa também acalmar o coração, né? Tem que encontrar espaço para o amor, né? É bom de vez em quando também, né? Não é? Espaço para a família, para os filhos, né? Para as esposas, para os maridos, para os amigos. Sim. E aí, se a gente ficar muito ansioso, muito focado só no trabalho, sim, a gente acaba esquecendo de outras coisas, né? Vivendo menos, né? Não sim, vivendo, né? E, dona Zezé, aí puxando mais uma vez esse gancho do medo, qual que é o seu maior medo hoje? Meu maior medo hoje? Eu acho que eu vou parar de sofrer com esse medo hoje, que é meu pesadelo hoje em dia são as eleições de 22. De 22. Mas Deus é Pai. Dizem que Ele é brasileiro. Nós estamos passando só por uma fase que vai passar. Vai passar, né? Está vivendo momentos muito sombrios, meu Deus do céu. Tenho certeza que isso vai passar, a gente vai fazer com que isso aconteça. E, dona Zezé, já para a gente já começar a finalizar, já quero te agradecer. Acho que na minha breve carreira como um cara que faz quase tudo dentro do mercado audiovisual, acho que esse é um dos momentos mais legais, se não é o momento mais legal e mais importante, porque para mim acho que tudo é passagem de bastão, né? Tudo é uma questão da gente seguir um caminho que já foi trilhado, assim. Eu sempre critico muito a minha geração, que a gente sempre acha que a gente é muito foda, que a gente está trazendo coisas novas, que a gente está criando novas tecnologias e tal. Mas quando a gente fala sobre pessoas, e principalmente sobre pessoas pretas, nada do que a gente está... Eu volto a falar isso, nada do que a gente está fazendo é inaugurativo, é novo. É só uma nova roupagem do que já fizeram anteriormente. E se as gerações anteriores não conseguiram fazer com mais impacto ou menos impacto, a gente vai conseguir resolver isso tudo agora. Com certeza. E ter a senhora aqui comigo acho que é um momento incrível da minha carreira, eu te agradeço muito. Imagina. Obrigado, dona Zé, tamo junto. Eu não posso apertar a mão, fico com vontade de abraçar.